Uma boa noite a todos. Saúdo cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar pedindo ao Senhor Jesus que venha falar conosco nesta noite através da tua palavra, porque eu creio que nesta noite o Senhor está nos convidando para estar ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele tem algo novo para nos falar. Hoje Ele vem nos falar das provações que muitas das vezes nós temos na vida. E muitas das vezes somos julgados por aquilo que os outros verem. Mas o nosso julgamento é feito por Deus. E somente Ele pode nos aprovar. Somente Ele pode também nos reprovar. Então vamos nesta noite estar apresentando a leitura do Senhor e crendo que Ele irá falar grandiosamente ao nosso coração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar esta leitura da palavra, Pai, e venho te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, abrindo o nosso coração, abrindo o entendimento, Pai. Que eu não venha falar de mim, Pai, mas que eu venha falar do Senhor, Pai. Que eu seja a boca de Deus, Pai. E que o Senhor, Pai, esteja me usando, Pai, para levar a Tua palavra, Pai, ao coração daqueles que necessitam, Pai, de uma palavra nesta noite, Pai. Necessita de um socorro, Pai. Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo estará visitando pessoas nesta noite, Pai. Creio que o Senhor estará curando, livrando, libertando, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja visitando eles nesta noite, Pai. Pai, venha falar conosco, Pai. Abra o nosso coração, Pai, para recebermos, Pai, a palavra do Senhor, Pai, pois o Senhor tem algo novo, Pai, na minha e na tua vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, nos encha, Pai, com a tua presença, Pai. E vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem revelar ao nosso coração, Pai, não aquilo que queremos, Pai, mas a vontade do Senhor, Pai. Eis-me aqui, Pai. Envia Teu Espírito Santo, Pai, e me usa, Pai, para estar falando com Teus filhos, Pai, através da Tua palavra, Pai. E eu creio, Pai, que nesta noite haverá resposta, Pai. Haverá mudança, haverá libertação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, glórias a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o Teu nome, Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos estar dando início à leitura. E hoje o Senhor vem nos falar, na Sua palavra, em Atos 28, a ida de Paulo à ilha de Malta, quando ele estava em viagem para chegar em Roma. E ele passando por uma destas ilhas, onde teve uma grande provação, que o povo julgou antecipadamente, dizendo que ele era pecador. Mas Paulo viu na sua vida a mão de Deus estava com ele e restaurou e não deixou nada acontecer na vida dele. E porém que a presença do Senhor era tão grande com Paulo, pois onde ele chegava, o Senhor o usava para estar curando enfermos, para estar trazendo libertação. E hoje você que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, precisa de uma restauração, creia através desta palavra que estarei ministrando nesta noite, que a palavra do Senhor, creia que você receberá a cura. Porque o mesmo Deus que estava com Paulo, Ele está comigo e está com você nesta noite. E basta termos fé e acreditarmos
que a cura vem, a libertação vem e a restauração vem em nome de Jesus. Então vamos estar dando início à leitura da palavra, crendo que o Senhor irá falar conosco, em nome de Jesus. Amém. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos, e todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixe viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito tempo esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamada Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor nos ministra nesta noite ao nosso coração. Hoje o Senhor vem nos falar da viagem de Paulo, quando ele desembarcou na ilha de Malta. E lá ele veio que ele foi bem recebido pelo povo que se encontrava ali, porém que se encontrava frio e chuva. E então eles o fizeram uma fogueira para que o pudesse esquentar. E Paulo, recolhendo os gravetos, Paulo foi picado por uma víbora. E naquela época, na época da leitura daqui de Paulo, na ilha de Malva, aquele que era picado era considerado pecador, assassino, porque a própria palavra que nos fala que Paulo, eles julgavam ele como um assassino, porque tinha sido picado por uma serpente.
Mas o que? Ainda eles julgam. A justiça não deixa-o viver. Aqui eles vêm julgar que mesmo Paulo escapando, sendo salvo do mar, quando ele chegou em terra, a justiça de Deus tinha sido feita. Estava condenando. Mas aqui nós vemos um erro que muitas das vezes nós mesmos cometemos. Muitas das vezes nós julgamos antecipadamente. E de fato a própria palavra nos fala que à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então o que é aconselhável para mim e para a tua vida não é julgar. O julgamento tem que pertencer somente a Deus. Nós estamos aqui para aconselhar, não fazer julgamento. Porque o Senhor mesmo nos fala que aquilo que julgamos nós seremos julgados. Então, para que nós ficarmos julgando aquelas pessoas que eles estão no caminho errado, é isso, é aquilo? Nós devemos ter a ousadia de estar indo e conversando com elas, trazendo uma resposta, trazendo uma opinião, para que ela possa se converter e mudar para os caminhos do Senhor. E aqui nós vemos que eles julgaram Paulo antecipadamente, dizendo que ele era um assassino, que ele iria morrer. E porém, todos eles ficavam esperando que Deus agisse e o matasse. Mas o que? Naquele momento o Senhor estava pondo Paulo e aquele povo à prova. Porque Paulo tinha tanta fé em Jesus que ele não se importou com o julgamento. E o povo esperando a sua morte. E quantas das vezes muitas pessoas estão esperando a nossa destruição, esperando a nossa ruína, desejando o nosso mal, como eles desejaram para Paulo, esperando a morte. E quantos têm se levantado na minha e na tua vida esperando a nossa morte? Se encontra angustiado, aflito, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, tem nos protegido todos os dias. E quantas pessoas que desejam a nossa morte, desejam o nosso sofrimento, desejam a nossa perca, desejam muitas coisas de ruim para mim e para você. Mas o que? Hoje nós temos um Salvador, que é Jesus. E o mesmo Deus que estava com Paulo está comigo e com você. Mas para isso nós vemos que Paulo tinha obediência. Nós temos que ser obedientes. Porque Paulo, antes da sua conversão, ele era pecador. Ele perseguia os cristãos. E tanto que Deus é misericordioso, Deus abriu os olhos de Paulo, se convertendo a ele. Porque antes ele era Saulo, e convertidos passou a se chamar a Paulo. E o que? Aqui nós vemos que Deus o acompanhava onde ele estava, seja no mar, seja na terra, onde ele estivesse. Deus estava com ele. Mas por quê? Porque ele pregava a palavra e buscava a direção de Deus, e obedecia os mandamentos, as leis do Senhor. E nós vemos que Deus o salvava em tudo. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que obedecer para que Jesus esteja nos acompanhando e nos salvando. A exemplo de Paulo. E todos aqueles que venham julgar sejam envergonhados. Porque o nosso Deus vive e reina para todo sempre. E o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de todo sempre. Nosso Deus não mudou. E muitas das vezes nós que mudamos o jeito do nosso Deus agir. Pela desobediência. Nós desobedecemos o Senhor. E aqui nós vemos que isso, na nossa caminhada cristã, irá levantar muitas pessoas que vão estar esperando a nossa morte, o nosso fim. Mas se nós temos Jesus,
A própria palavra nos fala, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Oh, glórias a Deus, aleluias! E a própria palavra também nos fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus! Olha que palavra abençoada que o Senhor nos traz nesta noite. O que? Não devemos importar com o julgamento dos outros. Nós temos que fazer para Deus. Porque a nossa vida pertence somente a Deus. E então vamos deixar pessoas se levantar de um lado e de outro. Porque o Senhor vem a fazer a justiça. E o Senhor defenderá cada um de nós, se nós obedecermos a Ele de todo o coração. E eu tenho visto muito isso acontecer na minha vida diariamente. Eu tenho visto o agir de Deus. Tenho visto Deus transformar coisas que eram impossíveis diante dos olhos humanos e fazer em realidade. Eu tenho visto o milagre de Deus. Como diz o louvor, eu vou viver milagres. E eu creio que você irá viver milagres. Nós iremos viver milagres. Basta confiarmos no Senhor. E aqui eu tenho um testemunho para falar muitos anos atrás a respeito desta palavra. Antes da minha conversão, a exemplo de Paulo. Porque Paulo, antes da conversão dele, ele era Saulo, onde ele teve um encontro pessoalmente com o Senhor Jesus. E Jesus o converteu. E eu, na minha conversão, foi quase semelhança. Eu me identifico muito com Paulo nesta situação. Porque há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, era criança, eu e meu tio trabalhavam juntos. E toda manhã, sempre quando eu levantava, eu pedia a palavra do Senhor, o que ia ser neste dia. Pedia, Deus, me mostra a palavra deste dia. E até os dias de hoje, Deus tem me mostrado. Tudo que eu tenho pedido, Deus tem falado comigo. E então, neste dia que eu pedi a Deus, Deus me deu esta palavra. E esta eu não esqueço. Me deu esta palavra que guardou em minha mente. E quando eu com meu tio lá ia trabalhar, ainda falei para ele, falei, nós devemos nos vigiar no dia de hoje. Porque é perigoso ter alguma cobra, porque nós íamos cortar lenha. Era pouca lenha, mas nós íamos. E eu falei para ele, falei, nós temos que tomar cuidado. Ele ainda me falou, não tem nada disso não. É coisa da sua cabeça, Deus nos protege. Ainda falei, eu sei, Deus nos protege. Mas Deus já me mostrou na palavra que eu tenho que estar vigiando. E aí nós fomos trabalhar. E logo que chegamos no local onde ia cortarmos a lenha, quando estava cortando a lenha, tinha uma outra árvore que se encontrava mais seca. Falei, vamos cortar aquela que está mais fácil. E logo que eu fui naquela árvore, a hora que eu peguei para puxar ela para nós cortar, nós encontramos uma cobra, daquelas venenosas. E eu me afastei, assustei. Na hora, o Espírito Santo me fez lembrar da palavra que eu tinha lido de manhã, antes de ir para o trabalho. E aí eu vi a mão de Deus, eu vi o livramento na minha vida. Só que o que? Naquele dia eu entendi que Deus estava falando comigo. Mas eu não tinha tanto conhecimento como tenho hoje. Eu não sabia que era livramento, não sabia que era proteção. Mas eu sabia que aquela palavra que tinha saído cedo tinha se cumprido. E é tudo relacionado, porque aqui Paulo se juntava os gravetos onde foi picado por uma víbora. E nós estávamos ajuntando uma lenha, onde tinha uma víbora também. E aí nós matamos ela e voltamos para trás.
E eu fiquei, passado muito tempo, nem me lembrava mais. Aí foi na onde que eu fui conhecer Jesus. Fui conhecendo Jesus pouco a pouco. Teve um processo de muito tempo. E esse processo demorou anos para que eu pudesse me batizar, pudesse me entregar para o Senhor Jesus e a obedecer a Ele. Porque hoje a minha vida é para Cristo, não é para o mundo. Então eu não me preocupo com o dia de amanhã. Sempre temos uma preocupaçãozinha de alguma coisa, nós temos por causa da nossa ansiedade. Mas de fato, toda noite, quando eu deito, quando eu me levanto, eu me lembro que o Senhor é quem nos guia naquele dia. E aí, depois que eu vim entender que era um livramento do Senhor naquela época, há muitos anos atrás, se eu não me engano, há uns 10, 12 anos atrás, onde eu nem conhecia Jesus por direito. E aí nós vemos que Deus trabalha em nossa vida de muitas maneiras. Porque às vezes, há muitos anos atrás, você teve um encontro com Jesus. Mas o que? Às vezes você não conseguiu entender. Você não conseguiu decifrar certinho. Quantas vezes Jesus te visitou? Seja quando você estava em casa, num hospital, em qualquer lugar. Jesus te visitou e hoje Ele te chama para estar seguindo a Ele. E Ele quer te visitar de novo. Mas o que? Neste intervalo de tempo, nós colocamos muitas pedras no nosso caminho. Nós desobedecemos muito a Deus. Nós erramos muito. Nós magoamos o Espírito Santo, porque Ele está do nosso lado todo instante. E tudo aquilo que nós magoamos, nós impedimos o Senhor de trabalhar na nossa vida. E hoje Ele te chama, abandona o mundo e segue somente a Jesus. Esquece de tudo. Entrega a tua vida e os teus caminhos a Jesus, que Ele volta a te visitar, como Ele te visitou há tempos atrás. E assim, porque foi na minha vida. Quando Ele me visitou, eu não soube entender o que era a presença de Deus. Mas o que? Nesse tempo, o Senhor foi me capacitando, foi me preparando, foi me tirando as vendas dos olhos, onde hoje eu tenho um encontro pessoal com Jesus. Onde hoje Jesus é o principal da minha vida. Ele que me guarda, Ele que me livra, Ele que me guia, Ele que me protege. Tudo é Jesus. E a própria palavra nos fala o que é que a gente somos sem Jesus. Então vamos estar entregando os caminhos nossos a Jesus. E crendo que Ele irá visitar a tua vida. E aqui é exemplo de Paulo. E quando a presença de Deus andava com Paulo para todos os lugares. E nós vemos que aqui, quando Paulo chega na ilha, um homem que era o principal da ilha, um tal de Públio, o pai dele se encontrava enfermo, se encontrava com disenteria e ardendo em febre. Ou seja, Paulo foi visitá-lo. E o Paulo, orando, impôs as mãos e o curou. Então, se você precisa de uma cura nesta noite, entrega a Jesus e creia que Ele irá te visitar e colocar a mão na tua enfermidade. E Ele o curará, Ele o livrará, porque o nosso Deus é Deus de milagre. E aqui nós vemos que todos os da ilha foram até Paulo para ser curado.
Ou seja, Paulo não curava, mas a presença que estava com ele curava. E o que? Hoje nós temos Jesus. E Jesus pode nos curar. E se nós crermos, aqui o que? O povo foi ao encontro de Paulo. Então nós temos que estar indo ao encontro de Jesus para sermos curados. E ele vem e coloca a mão na tua enfermidade. Ele te cura. Ele te livra, te liberta. Mas tem que ir ao encontro de Jesus. E nós vemos que o povo todo foi até Paulo para ser curado. No início, aqui no versículo 6, nos fala, no finalzinho, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mandando de parecer, dizia ser ele um Deus. Mas aqui fala Deus minúsculo. Ou seja, Deus minúsculo não é Deus. O que? Aqui o povo viu que nada acontecia com ele. Aí eles passaram a adorar, dizendo que ele era um Deus. Aí é a idolatria, adorando a Deus errado. Ou seja, adorando Paulo. E mesmo Paulo, com a sua autoridade, com a sua unção, ele não podia ser adorado. Porque a adoração é somente a Jesus. A adoração não tem mais nada que nós podemos adorar. E aqui a palavra nos fala que a adoração é somente a Jesus. E ainda nos fala que ele, continuando a viagem, ao chegar, aqui nos fala, invernara na ilha que tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio, no dia seguinte. Tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde chegamos alguns irmãos que rogavam que ficássemos com eles 7 dias. Ou seja, aqui eles viam a mão de Deus com Paulo, e eles desejavam que ficassem mais dias com ele. Por quê? Porque eles queriam aprender de Jesus. Eles queriam ver o milagre do Senhor. E porém, a palavra nos fala aqui, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Ou seja, ao ouvir falar de Paulo, eles foram ao encontro de Paulo. Por quê? Porque eles precisavam de alguma coisa. E assim é na minha e na tua vida. Nós temos que estar indo ao encontro de Cristo. E o que? E ele nos receberá de braços abertos. Porque ele quer todos os seus filhos salvos. Ele não quer nenhum perdido. Então nós vemos aqui que o povo ia atrás de Paulo, porque achavam que ele era um Deus. Mas Paulo não queria honra para ele, porque ele honrava somente a Jesus. E nós vemos que o trajeto do Paulo para seguir Jesus foi uma caminhada longa, uma caminhada de sofrimento, de provas e de tribulações. E assim é na minha e na tua vida. Quantas provas nós temos, quantas tribulações. Mas em todas elas, Jesus está do nosso lado, para ver se nós desanimamos ou se nós suportamos as batalhas do dia a dia. Então vamos nesta noite pedir ao Senhor que Ele venha ao nosso encontro e abra o nosso entendimento, para não estarmos fazendo julgamentos antecipados e para estarmos buscando no Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, a exemplo de Paulo. Então vamos estar pedindo ao Senhor que Ele venha nos curar, que Ele venha nos libertar, venha nos dar uma vida nova. E vamos pedir que o Senhor esteja a nossa casa, a nossa família,
Vamos ao encontro de Jesus. E hoje o Senhor te chama para ir ao encontro deles. Então vamos orar, apresentar ao Senhor as nossas enfermidades, a nossa casa, a nossa família, tudo. Aquilo que está fora do lugar e aquilo que está no lugar também, crendo que Jesus entrará com providência. Porque aqui hoje o Senhor nos dá uma lição. Porque Deus estava com Paulo, mesmo a víbora, pegando na mão de Paulo, nada aconteceu. E hoje o Senhor nos ensina. Por mais que os nossos adversários, nossos inimigos, querem ver a nossa derrota, mas quando estamos em Cristo, nada acontece. Por quê? Porque a nossa força está em Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que venha tocar na nossa enfermidade nesta noite, como foi com Paulo, como foi com o pai de Públio, que o sarou de uma febre, de uma disenteria, que a palavra nos fala disenteria, o enfermo de disenteria. Então vamos estar pedindo ao Senhor que Ele toca nas nossas enfermidades e na nossa vida. E crendo que o Senhor Jesus pode nos curar. E amanhã podemos amanhecer com as nossas forças restauradas. Então o Senhor te chama nesta noite para ir ao encontro dEle. E Ele irá te visitar, Ele irá te abraçar, irá te carregar no colo. Porque o nosso Deus, quando estamos cansados, Ele nos carrega, Ele nos sustenta. Porque o nosso Deus, quando estamos com sede, Ele nos dá água. Quando estamos com fome, Ele nos alimenta. Quando estamos sem roupa, Ele nos veste. Então vamos crer neste Deus poderoso, que é Jesus de Nazaré, aquele que tem a minha e a tua vida sob o controle dele. Então vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, o Senhor sabe o que eles precisam, Pai. Pai, o Senhor sabe qual a enfermidade deles, Pai. Pai, vai tocando agora com a tua mão, Pai. Vai repreendendo agora, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai. Todo espírito de angústia, de aflição, depressão, ansiedade, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, vai visitando teus filhos nesta noite, Pai. Vai curando, vai livrando, libertando e restaurando, Pai. Pai, faça, Senhor, na vida dos teus filhos como foi feito com Paulo, Pai. Nenhum mal aconteceu a ele, Pai. Então venha, Pai, permitir que nenhum mal aconteça aos teus filhos, Pai. E faça também, Senhor, como o pai de Públio, Pai. Aquele que se encontrava enfermo, Pai, que o Senhor orando, Pai, que Paulo orando e impondo as mãos foi curada, Pai, foi libertado, Pai. Pai, eu não posso estar na casa dos teus filhos agora, Pai. Pai, eu não posso estar com eles, Pai, pois o Senhor sabe as distâncias, Pai, o Senhor sabe o caminho, Pai. Mas, Pai, a partir daqui, Pai, eu estendo a minha mão, Pai, e que o Senhor possa estar, Pai, derramando uma unção de bênção, Pai. Repreendendo agora, Pai, toda enfermidade, Pai. Repreendendo agora toda angústia, depressão, ansiedade, Pai. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, que curou a vida daquele homem que se encontrava com febre, Pai. O Senhor pode estar curando pessoas agora, Pai, que estão com febre, que estão com enfermidade, Pai. Como aconteceu com Paulo, Pai, que foi picado por uma víbora, Pai, e nada aconteceu com ele, Pai. Assim eu creio, Pai, através do Espírito Santo, Pai,
Ele está visitando agora pessoas, Pai, e não está deixando nada de acontecer, Pai. Todo mal que se levantou, Pai, seja inveja, cobiça, obra de feitiçaria, macumbaria, Pai. Pai, tudo aquilo que se levantou, Pai, afastando teus filhos dos caminhos do Senhor, Pai. Nesta noite nada irá acontecer, Pai. Como foi com Paulo, Pai, que eles esperavam, Pai, a morte para Paulo, mas nada aconteceu, Pai. Assim, Pai, eu creio na vida dos teus filhos, Pai, que eles possam estar esperando muita coisa acontecer, Pai, mas nada de ruim vai acontecer com os teus filhos, Pai, porque a mão do Senhor, Pai, está abençoando cada filho nesta noite, Pai. Pai, abençoa cada um, Pai. Repreende agora, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai, seja física ou seja espiritual, Pai. Toca agora, Pai. Vai queimando agora, Pai, toda enfermidade, Pai. E aqueles, Pai, que irão ver esta live, Pai, seja hoje, seja daqui um ano, daqui um mês, Pai. Esta mesma unção que o Senhor está derramando sobre os teus filhos hoje, Pai, será derramado, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Pai, eu creio que o Senhor entra com cura, Pai. Creio que o Senhor visita casas nesta noite, Pai, e repreende toda enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo na tua vida, Pai, em nome de Jesus, a cura da tua alma, a cura da tua vida e a saúde restaurada em nome de Jesus. Amém. Pai, eu gostaria de estar apresentando, Pai, a cada um do grupo de oração, Pai, que o Senhor venha visitar eles, Pai, venha trazer cura também para eles, Pai, trazer, Pai, aquilo que eles precisam, Pai, se seja porta de emprego, Pai, se seja precisa restauração na vida sentimental, na vida financeira ou espiritual, Pai. Pai, derrama uma unção de bênção na vida deles, Pai. Pai, visita aqueles também que se encontram em hospitais, Pai. Aqueles que se encontram enfermos, Pai. Seja por enfermidades físicas, Pai, ou espirituais, Pai. Vai entrando, Pai, nos hospitais e vai curando, Pai. Libertando e livrando em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar todos os enfermos, Pai, que se encontram em casas, Pai. Que o Senhor esteja entrando nas casas das pessoas que se encontram adoentadas, Pai. Vai tocando nelas, Pai, dos pés à cabeça, Pai. Restituindo a força, restituindo a cura, a libertação, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. Pai, eu creio que nesta noite, Pai, vidas serão transformadas, Pai. Vidas serão libertas, Pai. E creio que haverá testemunhas, Pai. Não para mim, Pai, mas para o Senhor, Pai. Que haverá muitas vitórias em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar agradecendo a todos que participaram e aqueles que irão ver esta live. Que o Senhor Jesus esteja derramando uma bênção na tua casa, na tua família, na tua vida, porque hoje chega o dia da tua vitória. Creres que Jesus irá te visitar. Como foi com Paulo, assim o Senhor é contigo. Ele te restaurará, ele te restituirá e te livrará de todo o mal em nome de Jesus. Venho fazer um pedido que todos aqueles que sentirem no coração se inscrevam no meu canal do YouTube, para que possamos ser bocas de Deus, levando a palavra a mais corações necessitados, que precisam de uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Então eu venho desejar a cada um uma noite abençoada, uma noite com sono reparador, que os anjos do Senhor estejam ao lado de cada um, trazendo um bom descanso e uma noite abençoada. E que a paz do Senhor Jesus venha estar com você nesta noite, em nome de Jesus.
E eu profetizo na tua vida um tempo de bênçãos, de vitórias, um tempo de alegria, um tempo de cura, porque hoje o Senhor derrama sobre a tua vida e a tua casa a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então receba de Deus a presença do Espírito Santo onde você está, e eu creio que Ele te curará de todas as enfermidades, seja físicas ou espirituais, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e um bom descanso, na paz do Senhor Jesus.